Apresentação, J. Thanos. Muito bem, amigos, de volta com o Direito Nosso de Cada Dia, sempre pela Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. São mais de 36 municípios recebendo sinal a partir da capital da região metropolitana de Campinas, também pelas redes sociais e sempre ligado na rede Aparecida de Rádio, não é? Caríssima Luísa Boucher, e agora? Agora, Thanos, nós vamos conversar com o Antônio Carlos Henksey. Ele é formado em psicologia e ele é criminologista empresarial e também sócio da Provit Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre a desconfiança, essa desconfiança que há hoje em dia no Brasil, né, nas eleições. Nome complicado aqui, peraí. Protivit Brasil. Vamos perguntar a ele. Caríssimo professor Antônio Carlos Henksey, bom dia. Bom dia, doutor Thanos, como vai? Nos ajude aqui a soletrar o nome da sua empresa, por favor. É Protivit Brasil. Protivit Brasil. É Protivit. O senhor é sócio da prática de ética e compliance da Protivit Brasil, correto? Isso mesmo. Muito bem. E nós constatamos aqui pela última pesquisa do IBOP, não é isso, Luísa? Isso, uma pesquisa inédita do IBOP revelou que tem uma nova queda de confiança dos brasileiros nas instituições e em seus conterrâneos e parentes também, Thanos. Então, como é que os brasileiros já não confiam nas eleições? Esse ano nós vamos ter eleições sem o aspecto confiança. Voto não é voto de confiança, caríssimo mestre? Pois é, doutor Thanos. Na verdade, o que a gente percebe é que o brasileiro, cada vez mais, ele se sente fragilizado diante das instituições do governo. Né? Então, todos esses escândalos que acontecem, que hoje acabam ocupando grande parte dos nossos jornais e noticiários, acabam fazendo com que o povo ele se sinta desamparado frente àquilo que o governo, de alguma maneira, poderia oferecer como uma melhoria social, uma busca de um equilíbrio social. Não é? Então, o que a gente enxerga no dia a dia é que as pessoas elas acabam, e até bastante alinhado com o que o senhor vinha trazendo um pouco anteriormente no programa, sim, as pessoas elas acabam tendo um comportamento muito mais individualista, sim, e corporativista, né? Buscando então o atendimento das suas necessidades específicas, do que fazendo dessas eleições algo buscando uma melhoria altruísta, ou seja, o que o país de uma forma geral precisa, o que os brasileiros de uma forma geral precisam, e não o que eu ou o meu grupo temos como principal interesse. Entendo. E isso se reflete, eu acho que isso é bem negativo quando se fala, quando se abordam questões relativas às eleições e ao futuro do país, né? Porque nesse aspecto, salve-se quem puder, não é isso? Hein, professor? Exatamente. Não é? Exatamente. Nesse aspecto, as pessoas acabam optando por candidatos ou por propostas que atendam exclusivamente aquilo que elas entendem como uma necessidade individual. Sim. E esse é um processo, doutor Thanos, que é bastante prejudicial tanto para um desenvolvimento nacional, e aqui eu penso em política, penso em economia, como social também. Porque para que a gente tenha uma sociedade ética, e a ética ela vem sendo bastante discutida nessas eleições, mas talvez não da forma como deveria, né? Para que a gente tenha uma sociedade de fato ética, nós às vezes temos que abrir mão daquilo que é bom para nós, pensando também no que é bom para o outro. Nem todas as políticas públicas têm que atender aos meus interesses. Em alguns momentos, inclusive, se nós pensarmos numa sociedade ética a médio e longo prazo, talvez eu tenha que sim fazer escolhas que até me prejudiquem diretamente em um determinado momento, mas que a partir de uma mudança social, isso traz um benefício para todos. Né? E infelizmente o que a gente enxerga é que ainda o povo brasileiro não atingiu esse grau de maturidade para escolher os seus candidatos. É verdade, que coisa, hein? Fico lembrando do Pelé lá atrás, que foi criticado para burro, que ele falou duas frases
que custaram muito caro a ele, né? Ele disse: o povo brasileiro não sabe votar, e outra coisa com relação aos menores, né? Eu não me lembro exatamente, mas foram frases emblemáticas, negativas, criticadas, né? E hoje eu estou achando que até que ele tinha razão com relação à primeira, porque não é possível, a gente não conhece esses candidatos, né? Nós não sabemos quem eles são. Eles aparecem tão rapidamente, a gente vê na mídia a caretinha e as falas ensaiadas que eles apresentam, mas ninguém sabe quem é quem, não é, meu caro professor mestre Antônio Carlos Henxen? A gente não consegue conhecer pela propaganda eleitoral um candidato, consegue? Ou será que sou eu que estou limitado? Olha, eu concordo com você. Eu acho que a propaganda eleitoral ela acaba sendo hoje construída de uma forma a comunicar para os eleitores o que, a princípio, eles querem ouvir. Não é? E cada grupo, cada partido acaba se focando num determinado nicho. Não é? Então, a gente percebe que essa escolha por nichos de uma comunicação mais direta, que atenda como o candidato fosse um produto, né? Ele acaba tirando, de fato, a proximidade e a espontaneidade daquele candidato. Então, mesmo quando a gente assiste aos debates, o que a gente percebe é que os candidatos raramente respondem aquilo que, de fato, está sendo perguntado. Eles respondem, de alguma maneira, o que eles desejam, né, para satisfazer o medo do povo. Mas não necessariamente, a partir disso, a população consegue, de fato, verdadeiramente, conhecer o que pensa aquele candidato, quais são as opções que ele vai priorizar para uma construção de uma melhoria no país, ou no estado, ou no município. Então, eu concordo com você, acaba virando algo plástico, e muitas vezes, dependendo do grau de maturidade do povo, isso não é percebido e acaba sendo pouco cobrado, o que infelizmente acaba fazendo com que a gente vote em propaganda, e não no que de fato vai melhorar a sociedade. Bom, com a sua experiência ética, com a sua própria empresa voltada para esse segmento, sua formação, vejo aqui, em psicopatologia, eu gostaria, se o senhor pudesse me explicar, se não puder não tem problema, porque eu acho que é uma situação tão complexa, mas hoje nós temos dois candidatos que são de posições políticas antagônicas, um de, eu diria, extrema-direita, o outro de extrema-esquerda, o PT, não sei se extrema-esquerda, mas de esquerda, o PT e o Bolsonaro, o PSL. E os dois, coincidentemente, estiveram na mídia de forma intensa nos últimos tempos. O PT quer pelo Lula preso, né? Eu acho que nunca se falou tanto a Lava Jato, se deu tanta exposição a um candidato como se deu ao Lula, porque quer pelo bem ou pelo mal, o nome dele não saiu da mídia. Então ele continuou na mídia. E o Bolsonaro também, pelas suas atitudes machistas e tal, continuou na mídia. E depois que tomou a facada recentemente, hospitalizado, são os dois nomes que mais aparecem na mídia. A mídia cobre de tal sorte, o Haddad foi para Curitiba se aconselhar com Lula. Então tá sempre, esse fato está sempre sendo destacado. Ou o Bolsonaro teve uma infecção, agora não teve, está no hospital, o Mourão falou uma bobagem lá, o Bolsonaro retalhou. Então a gente percebe que toda a mídia jornalística polarizou os nomes dos dois candidatos, não é? O senhor entende assim também? Isso pode ser um motivo para que eles estejam destacados em primeiro lugar? Ou o senhor entende que há outros elementos para a gente ter essa polarização hoje nas eleições desse ano? Eu acho que a exposição, sim, acaba, obviamente, trazendo o nome dessas pessoas para um destaque e, obviamente, cada um desses dois candidatos tem o seu público específico, né? Então acabam, e de fato eles acabam sendo bem polarizados. Agora, eu acredito que a polarização, por mais que a princípio a gente pense num polo positivo e negativo, ou seja, dois opostos, o que a gente percebe hoje é que existem grupos mesmo, né? Então, de fato, existe a polarização entre esses dois opostos que hoje estão à frente, mas um pouco como
infelizmente, tem uma visão individualista, o povo acaba se agrupando em grupos de interesses e cada um dos candidatos acabam representando ou buscando atingir um desses grupos, né? Então, o Bolsonaro, por exemplo, ele atende muito pessoas que têm como foco a segurança pública, essa questão de se sentir hoje expostos e desprotegidos por um Estado pouco ativo, por um Estado, na verdade, até omisso, né? E é essa bandeira que ele carrega e acabou fazendo a sua força em cima disso, né? O PT, historicamente, já tem, obviamente, o seu público e é um partido que, mesmo com essa mobilização da Lava Jato, ainda existem pessoas que defendem a postura e os seus candidatos, e isso também se dá em relação a uma política mais assistencialista, a uma visão, às vezes, rasa da situação. E o que eu não quero dizer rasa, doutor, a gente pode pensar que os eleitores, por exemplo, do PT, acabam segmentando demais algumas informações que aparecem na mídia. Sim. E usando aquelas que poderiam até mesmo ser discutidas. Então, será que o caso do Lula está sendo tratado de uma forma rápida demais? Será que existem provas? Não existem provas? Dá uma impressão de um martírio até, né? Complexa, né? E que, independente de uma posição política minha, eu acredito que valeria, né, como uma discussão social. Poxa, é ou não é? É justo ou não é justo? E eu acho que a sociedade poderia crescer com essa discussão, independente do resultado. Eu acredito que as pessoas acabam fazendo um recorte e trazem isso como uma perseguição. Então, de novo, a gente volta para essa questão corporativista. Eu estou sendo atacado, eu e meu grupo estamos sendo atacados. E esse ataque acaba virando algo que merece uma resposta igualmente agressiva. Então, eu acho que um pouco dessa polarização se dá por essa dinâmica. Entendi. Agora, o senhor disse bem, porque eu sinto, às vezes, que a imagem do martírio está junto dos dois candidatos. O Bolsonaro, porque tentaram matá-lo, e o Lula, porque o Estado tentou puni-lo num momento de eleições, acelerou o processo, então vamos tirar ele da cena, e de repente são tiros que saíram pela culatra, né? Porque o PT, que estava morto, parece que ressurgiu. Não sei se o senhor concorda comigo, né? Dá essa sensação, né? Não é, professor? Caríssimo professor Antônio Carlos Henksen, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Direito Nosso de Cada Dia, viu? Foi muito bom tê-lo conosco. Você caiu a linha? Oi, tô aqui. Ah, tá aí. Muito obrigado pela sua participação, viu, professor? Depois eu que agradeço. Uma boa sexta-feira para o senhor e para os ouvintes.